Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana a gente trouxe um tema que teve até sugestão lá na página do Instagram, que é a teoria ligada a videogames. Né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho do Polybius, que é um suposto videogame aí que existiu na década de 80. Ui! Bom, eu gosto de teorias que envolvem jogos, então, para mim, eu tô bem feliz com essa teoria. Antes de começar com o tema, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Fechou. Ai, que chique, achei muito chique isso. Agora parece que tá melhorando. Então, o primeiro comentário de hoje, mais uma vez botando carteirinha aqui do nosso membro VIP aqui, o Mac, né? E ele manda assim: Hello, pretty ladies! Quando a Beta iniciou o episódio dizendo brisa, logo imaginei que seria uma viagem o episódio de hoje. Porém, quem inventou essa história viajou muito. Provavelmente a pessoa tomou muita água de amêndoas e virou. O mais impressionante é que tem gente que acredita nessas coisas. Uma observação: cortem um energético da Ai. E parabéns pelo episódio maluco, mas como sempre, irreverente. Obrigada, Mac. É só café, gente. É só café. Cafeína é isso aí. Traz alegria pro povo. É só café. É só café. Não, recomendações é não tomar café de noite, no dia, né? Como a gente viu, só não tomar café de noite. Isso mesmo, gente. Não façam o que eu fiz. Senão você fica acelerado. Ai. Não dá. Não, mas realmente é um episódio de muita brisa. Não tem nem como falar. E não é. Porque é um episódio muito brisado. De hoje não é muito diferente, hein? O de hoje também. Não, nada que a gente fale aqui não seja. Vamos deixar isso bem claro, que muitas das coisas que tem aqui só é muita brisa, né? Não, vou falar que não. Né? Muitas das coisas que a gente fala aqui é muito brisada, mas o episódio dos backrooms é bem brisa mesmo. Você tem toda a razão, Mike. Ai. Bem, o próximo comentário eu vou ler. É o da Adriana, que ela falou assim, sobre o mesmo episódio, hein, gente? Então, é essa a explicação. O Brasil todo entrou em uma backroom, por isso estamos tão perdidos. É isso mesmo. Mas falando sério sobre vivermos em uma simulação, alguns até defendem que matematicamente é mais provável que estejamos em uma. Caso se interessem, Nick Broston tem um artigo bastante interessante sobre o assunto. Espero não ter traumatizado ninguém. Aí ela colocou: PS, não preciso de noclip para me perder. Consigo fazer isso até no shopping. Sério, isso já aconteceu. Adriana, isso se chama TDAH. Não é noclip, é TDAH. Não, mas falando sério, eu já me perdi também no supermercado. Quando eu era criança. Não, quando você era criança. Né? Criança, beleza. Tô falando quando você é adulto. Porque, por exemplo, meu marido tem TDAH. E às vezes ele se perde. Então tá tudo certo. Entendeu? É normal. Entendi. Não. Quando você esquece onde estacionou o carro, por exemplo. Você tá no shopping. Aí você esquece que estacionou o carro. Esse TDAH também. Entendeu? Nossa, não, gente. Isso não. Mas eu vou ler o artigo.
A gente já falou aqui de um episódio do... Eu acho que a gente já falou mesmo. Já falou. Uhum. Naquele da vivemos em uma simulação e tal. Exatamente, a gente já falou do Nick aqui. Então dá uma olhada lá, mas eu gosto muito dos artigos no geral, eu vou dar uma procurada para ver. Fazer o disclaimer, né? Peraí. Pô, desculpa aí. Então, se você quer comentar também, se você quer interagir com a gente, e a gente gosta muito que vocês interajam, que vocês mandem sugestões, reclamações, entendeu? Que vocês, sei lá, mandem presentes da brincadeira. A gente tá chegando. Natal tá aí, né? Natal tá aí, entendeu? Brincadeira. Não, nosso presente é que vocês recomendem nossos episódios, recomendem nosso conteúdo para as outras pessoas. Fazer uma grande pirâmide de não é da Inodê. Não é da Esses 2 amigos recomendam para outros 2 amigos, né? E para os 2 amigos. Então a gente tem aqui o nosso canal no YouTube, que também é o Pode Conspirar. Lá você pode conferir a gente a gente gravando o episódio, né, frente a frente, aqui olhando uma para a cara da outra, falando groselha. Às vezes não, às vezes é sério. Então você também pode interagir com a gente no @Pode Conspirar, lá no Instagram. E se você está ouvindo por alguma plataforma que dá para avaliar, que dá para recomendar, então, por favor, nos avalie, nos recomende, porque assim o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante e leva para mais pessoas, certo? E vocês têm indicação hoje, meninas? Sim, temos indicações. Sim. Tá. Bem, a primeira indicação é minha hoje. Hoje eu trouxe. Porque o episódio passado eu não trouxe. Não lembro se o anterior eu trouxe, mas o ano passado eu não trouxe. Então hoje eu trouxe. O filme que eu vou indicar para vocês, e também tem o livro, que é O Jogador Número 1. O livro é da autoria do... Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele, porque gente, eu sou péssima com o nome de autoria. Eu vou achar. É do Ernest Cline, o livro, né? E o filme é baseado nessa obra dele, que, na verdade, o que é esse filme? Ele conta a história de um garoto que ele, vive no mundo real e ele entra, num jogo que é uma simulação de um mundo futurista, entendeu? E aí ele tem que descobrir o código lá do cara que criou esse mundo no jogo. Então, eu achei meio parecido, assim, com o tema que a gente vai trazer hoje, que é de jogos, então, por isso que eu tô recomendando esse filme para vocês. Muito legal, um filme de 2018. Eu vi no cinema esse filme, mas eu não me lembro com quem que eu assisti o filme. Eu sei que eu vi o filme. Mas é isso. Se algum amigo meu lembrar que foi assistir comigo esse filme, por favor, refresque minha memória. É porque eu acho que eu fui com algumas amigas, mas eu não me recordo. Então, se você estiver assistindo e lembrar, me avise. Porfa. Bom, gente, vou trazer uma recomendação aqui que não tem relação com o episódio de hoje, mas é bem legal descobrir esse canal recentemente, que é o Sessão Nerd. Ele fala basicamente sobre filmes, só que detalhes, referências dentro dos filmes. Então, sabe aqueles easter eggs que você não repara quando está assistindo, né? E ele tem vários vídeos muito legais. Tem um sobre o Top Gun, que é bem legal, do Forrest Gump. Então, se você gosta de cinema, né, gosta de referências aí de cultura pop, você vai gostar desse canal. Então, agora, antes de eu fazer a minha recomendação, vou fazer um disclaimer aqui. Se você é um jogador ou uma pessoa que assiste, um espectador que tem fotossensibilidade, por favor, não assista vídeos e não jogue o emulador do Polybus que eu vou recomendar aqui. Tá? Agora, se você não é fotossensível, talvez você consiga assistir alguns jogos aí que tem no YouTube, você pode assistir a gameplay, né? Ou você pode baixar o emulador, tá?
por vias não convencionais, se é que vocês me entendem. Lógico, né? E assim, a Paty, ela assistiu, né? Como é que foi para você, Paty? Me deu dor de cabeça, gente. Na hora que começou, porque tem uma parte que começa a girar várias cores, assim, no fundo, né? Aquilo começou a me dar dor de cabeça. Então, se você tem sensibilidade, cuidado. Então, se você tem fotossensibilidade, então, por favor, não jogue, certo? Mas é bom salientar que essas cores girando vão ser bem importantes agora nesse episódio, pra gente poder construir a história. Vamos lá, então? Vamos. Ai, vamos. Ai, gente. Bem, hoje a gente tá gravando no nosso feriado, né? O episódio de hoje, mas parece que eu ainda tô cansada. Mas beleza, vamos pro foco aqui. Bem, hoje a gente vai falar sobre o jogo Polybius, né? Que existe aí vamos dizer assim, ninguém sabe ao certo se esse jogo realmente existe, né? Tem o emulador, né? Igual as meninas falaram aí, mas ninguém sabe se realmente esse jogo existiu ou não, né? É uma lenda urbana, então, essa história do Polybius. E assim, para a gente poder entender melhor a história, a gente tem que voltar lá no tempo, né? Esse jogo do Polybius, ele foi descoberto ali em 1998 num site anônimo chamado coinop.org, que é um site que reúne várias informações sobre jogos de fliperama. E aí, dentro desse site, tinha uma postagem lá sobre esse jogo, o Polybius, que tem data ali de 1981, né? E aí, nessa postagem, tinha algumas informações falando sobre uma pessoa que teria em mãos, né, um room desse jogo e que havia, tipo, conseguido extrair algumas informações do jogo sobre, por exemplo, que empresa que teria produzido o jogo, que é a empresa, né, que tem lá se datado o nome, é a Cineloski. Acho que é assim que fala, que deve ser um nome alemão, né? Traduzindo para o português, seria o nome Privação Sensorial. E aí, o que acontece? Tem a lenda em relação a esse jogo, que diz que seria uma máquina, né, que surgiu no fliperama da cidade de Portland, em Oregon, que fica nos Estados Unidos, e que o jogo, na época, ele se tornou uma febre, assim, entre os jovens que frequentavam aqueles locais de fliperama, que é conhecido como arcade também, e que enfrentavam enormes filas para poder jogar esse jogo, né? Mas aí, com o tempo, acabou... alguns relatos aí da internet acabou falando que aconteceu algumas coisas estranhas em relação a esse jogo naquele período, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Gente, vamos dizer assim, o design do jogo, né? E a gente pode colocar aqui algumas fotos, né, para vocês verem. É um design um pouco diferente mesmo, né? São muitas luzes, muitas cores, né? Então o objetivo do jogo é meio que você atingir alguns objetos que vêm até você, como se fosse, não sei se vocês já viram esse jogo, mas como se fosse um Space Invaders, algo parecido com Space Invaders, mas os objetos vêm até você e como se você tivesse uma navezinha e tivesse que ir atingindo. Só que ele é um jogo assim, que te estimula muito visualmente, né? Então, como a gente estava falando aqui do emulador, são várias luzes piscando, várias cores. Então, isso começou a provocar algumas reações nas pessoas que jogavam. Isso me lembrou até um episódio do começo dos anos 2000, do Pokémon. Né? E tinha episódios que provocaram ataques epiléticos em algumas crianças, por conta dos estímulos das luzes, né? Então pode dar mesmo, dar dor de cabeça. Igual quando eu fui ver aqui o emulador, me deu uma dor de cabeça terrível. Fala aí, Taz. Deixa eu dar um corte aqui. Já que falou do Pokémon, então eu vou falar uma coisa. O Ash é campeão mundial, gente! Não é bom pra mim. Ele finalmente ganhou uma liga, né?
Finalmente! Depois de tanto tempo. Depois de anos em coma. Então, nossa, finalmente ele ganhou. Mas, voltando ao nosso Peraí, antes de episódio... continuar, fazendo um parênteses do parênteses, né? Depois desse episódio do Pokémon, é que veio, realmente eles começaram a colocar o disclaimer nas produções. Se você é um espectador fotossensível, por favor, tome cuidado. Porque realmente isso ficou tão popularizado, tão enraizado, né? Dos efeitos das luzes, que toda vez que tem algum efeito disso em alguma produção cinematográfica, vem esse disclaimer antes. Então é bem importante você descobrir se você é um fotossensível, se você não é. É verdade. Tem uns clipes de música, por exemplo, Kanye West. Tinha uma época que ele lançava vários clipes assim, que era fotossensível. Aí, tipo, ele colocava assim, no começo do clipe, avisando, né? Acho que tem um clipe do Music também que é assim, se eu não me engano. Também. Mas, enfim, é que eu acabei lembrando, já que você falou do disclaimer, né? Eu lembrei também. Não, e provoca mesmo. E aí os relatos é que isso começou a provocar reações nas pessoas que jogavam. E não só dores de cabeça, mas amnésia, mudanças de comportamento, tem relato até de convulsões, né? Então começou a provocar umas coisas meio, né, estranhas nas pessoas, principalmente crianças, né, que eram a maior parte do público desses arcades que estavam jogando esse jogo. Eu achei assim um relato do que seria o começo dessa história. Então, nada mais uma das teorias é que o próprio Polybius seria uma arma do governo, uma das armas da época, para se provar a capacidade de ter a mente modificada, vamos dizer assim, né? Então, se você está aqui, está ouvindo a gente já falou sobre Operação Paperclip, aí que tinha controle mental, e depois a gente falou sobre o MK Ultra, que envolveu universidades mundialmente renomadas, o LSD, lavagem cerebral, soro da verdade, Operação Midnight Climax. Então, se você sabe de tudo isso, você entende que o governo ele já tinha lançado algumas operações, certo? O governo americano já tinha lançado algumas operações para tentar controlar em massa a mente das pessoas, certo? Daí, em 1980, a Atari lançou o primeiro videogame de realidade aumentada, que foi o Battlezone, que é do criador Ed Rothberg. E então, meses depois que foi lançado, né, esse videogame do Atari, o exército americano contratou a empresa e o mesmo criador do Atari, ele fez o Polybius, do Battlezone, aliás, né, fez o Polybius, né, teoricamente, meses depois foi lançado. E aí, nesse Polybius, como as meninas já comentaram, o que acontece é que dentro desse Polybius, a gente tem todo esse efeito que é fotossensibilizante, então cores intensas, formas geométricas que rodam, que você acaba tendo o mesmo efeito, por exemplo, do que se tinha no MK Ultra, com o uso do LSD. Então, a simulação seria uma simulação visual do que aconteceria com as viagens que você teria ao usar o ácido. E isso causou um grande dano ali naquela região, porque, na verdade, ele foi colocado na região de Oregon, né? Eu acho que é Portland, se eu não me engano. Uhum. Né? E ficou meses ali, até que um cara veio e retirou, né? Milagrosamente, assim, ele apareceu. Realmente eles falam em Men in Black, né? Homens de Preto, se você já assistiu MIB. O cara apareceu ali, tirou o equipamento, levou embora e ninguém nunca mais viu, e todo mundo acha que é um grande mito, que é uma grande lenda urbana. Mas que na realidade era um teste do governo para se provar que sim, existem meios de controlar mentalmente, principalmente jovens cabeças, através
não só do LSD, mas também de efeitos visuais. Existe ainda a teoria dentro da teoria que fala que, junto com o Polybius, eles teriam tentado fazer uma outra tipo de operação, que seria tentar um polyspray, não um spray mesmo, como se fosse um desodorante. Um desodorante. Você está lá jogando, de repente vem, ele está com um jatinho em você, que seria de LSD. Então, além de você ter interação com o jogo ali, vendo os efeitos do LSD frente a frente, você teria inalado o LSD e também ter feito esse efeito, né, de controle mental. E, claro, como a gente já falou já várias vezes aqui, esse efeito de ácido, ele é muito pesado, né? Ele leva as pessoas a fazerem coisas que a gente nem gostaria de falar aqui, mas leva as pessoas a cometerem suicídio, né? Leva as pessoas a terem convulsões, como a Paty já falou, leva as pessoas a ficarem em depressão, deprimidas, ter ataques psicóticos, ter ataques de pânico. Então, é realmente perturbador pensar que um jogo que era para ser para criança, teoricamente, vindo do exército, não sei se tanto, mas um jogo que era para ser feito para criança causa tanto dano. Assim como Pokémon. Fica aqui. E a Beta falou aí dos Homens de Preto, né? Tem alguns relatos aí depois de algumas pessoas que começaram a... Quando isso apareceu na internet, começaram a aparecer relatos de pessoas dizendo que se lembravam de ter jogado esse jogo, né? Na infância, na adolescência, enfim. E aí um dos relatos dessas pessoas também, é uma das histórias que circula sobre o Polybius, é que esses Homens de Preto apareciam nesse arcade e ficavam tomando nota das coisas que estavam acontecendo enquanto as pessoas jogavam, como se eles estivessem observando as reações dos jogadores. E tem um relato de um dessas pessoas que supostamente trabalhava em um desses arcades, que um dia esses Homens de Preto foram até lá e fizeram alguns ajustes na máquina e saíram. E quando essa pessoa chegou lá perto do arcade, ela viu que eles tinham deixado aberto um menu que não ficava visível para os jogadores no jogo, como se eles tivessem aberto meio que a programação do jogo no arcade. E aí lá tinham algumas configurações, como por exemplo, insônia, paranoia, pânico, como se fossem configurações para o jogo induzir isso na pessoa que estivesse jogando. E aí os relatos, né, como a Beta já comentou, é que algum tempo depois esses mesmos Homens de Preto vieram e retiraram as máquinas, então não se ouviu mais falar nesse jogo. E essa teoria ela ganhou um pouco mais de força porque tanto o exército americano quanto o governo já tiveram algumas interferências em jogos, vamos dizer assim. O exército americano já usou aquele jogo Doom para treinamento mesmo no exército. Eles já usaram esse jogo. E o próprio FBI, durante um período da década de 80 e da década de 90, colocava umas mensagens nos jogos. Então, até aqui no Brasil, se você comprou algum jogo dos Estados Unidos, nessa época, talvez você já tenha visto, que foi uma campanha antidrogas que o FBI fez nos jogos, que aparecia uma mensagem tipo, vencedores não usam drogas, e um símbolo do FBI. Né? Então, isso ajudou essa teoria a ganhar força, né? De dizer, não é impossível que o governo faça inserções ou utilize jogos de alguma forma. Né? Isso tudo contribuiu para essa história ganhar mais força na internet. Então, Paty, você estava falando do FBI, e eu vi também que em relação a essa lenda do Polybius, né? Diz que na época também, que ia aqueles Homens de Preto e tudo, né? Aí passou um tempo, alguns agentes ali do FBI foram fazer umas batidas nos fliperamas de Portland também, porque diz que havia algumas investigações nesses lugares que eles suspeitavam, né, que havia alteração nas máquinas e para ganhar dinheiro com apostas ilegais, né? Então, também tem isso aí envolvido na história. Em relação a esse jogo, e não só esse jogo em si, mas os jogos de fliperama, né? Caramba! Tem especulação até sobre o nome, né? Polybius, porque o nome Poly, né, seria muito bios vidas, então muitas vidas, né, já fazem essa ligação aí com o nome.
E existe também uma técnica de criptografia, que é o quadro de Políbio, né, que a gente pode colocar até a imagem aqui para vocês, mas é uma matriz, assim, com números e linhas, e aí você vai substituindo as letras pela posição das linhas e colunas. Né? Então é uma técnica de criptografia também, que eles falam que tem a ver com o propósito do jogo, né? De ser algo camuflado, né? Uhum. Gente, eu não tinha dado clique nesse negócio. Faz muito sentido. E Pois vocês é. viram das mensagens subliminares, né? Mensagem subliminar, não. Não vi do Políbios. Tem o que de alguns mensagem subliminar? Jequiti. Não. Jequiti vem depois. Jet ski é ótimo. Jequiti só vem com silvismo. Silvismo se inspirou no Políbios para criar as mensagens subliminares da Jequiti. Vê aí. Ai, melhor Silvio Santos teoria. tá, ó, 1000 anos na frente, Silvio Santos, aqui, ó, trabalhando 1000 anos na frente. Bom, alguns jogadores sabem que ouviam vozes enquanto estavam jogando Políbios. E aí, entre as coisas que eles diziam ouvir enquanto estavam jogando, eram frases como: por que você não joga? Ou mensagens estimulando que essas pessoas cometessem suicídio, ou ainda uma voz perguntando: por que você está me machucando? Enquanto jogava. Ai, super saudável. Super saudável. Tem alguns vídeos de gameplay que eles até mostram isso daí. Que eles passam alguns trechos em que teriam essas vozes. Ai, que delícia. Bem legal. As crianças devem ter tido uma fase adulta bem bacana depois disso. Nossa, com certeza. É por isso que o mundo tá do que tá, né? Você vê, né? Não, coitadas das crianças de Oregon, elas não mereciam isso. Alguns comentários sobre a origem também. Num desses fóruns que a Tassi mencionou de jogos, apareceu uma das teorias mais famosas da origem, que é do Stephen Roach. Né, que isso foi lá em 2006, quando apareceu um comentário dele, se eu não me engano, foi no Reddit, falando que ele era o suposto programador que fez o Políbios. Né? Então, ele fala que ele era um programador da República Tcheca, né, nessa época, e que existia essa empresa, a Cines Ocean, né, e que a Tassi mencionou no começo do episódio, e que eles foram contratados por uma empresa sul-americana para produzir esse jogo. O Políbios. Nossa, veio daqui, então. Nossa. Veio da América do Sul, de acordo com essa versão aqui dele. Nossa, e gente. Também tem uma segunda teoria, que é a do PRG 017, que é um suposto ROM aí, né? O ROM, ele seria tipo como se fosse a programação do jogo, né? Um disquetinho da época que tinha a programação do jogo. E tem uma teoria de que esse jogo está vinculado a uma divisão da SEGA, né? Que foram alguns jogos produzidos com essa finalidade de tentar estimular algumas partes do cérebro. Foi meio que um experimento que deu errado, sabe? Como se eles tivessem tentado produzir o jogo com outra finalidade e deu meio errado. Né, e gerou esses efeitos nas pessoas. Então, tem essas duas teorias. Essa da SEGA, quem conhece o jogo fala que não faz muito sentido, porque os detalhes técnicos do Políbios eram muito ruins, né, os gráficos, e quanto a SEGA já era muito boa, né? Então, não faria muito sentido eles terem produzido. Eu queria só dar um disclaimer aqui, que o Políbios que a gente tá falando para você encontrar emulador, né? É o que foi lançado para PlayStation 4, tá? E se tiver PlayStation 4, você pode comprar também. Isso aí fica a seu critério. E esse jogo foi inspirado nessa lenda urbana, certo? Então não é que é o jogo original. Ele é um jogo inspirado. Porque ninguém sabe onde está o jogo original. Vou deixar isso bem claro. Eu não falei isso no começo, mas estou falando isso agora. Certo? Então, você vai jogar um jogo inspirado, né, no original, na lenda. O que seria original. Seria original. Então, eles tentam trazer a experiência do que seria esse jogo. Por isso que eu acho que tem na gameplay, tem as pessoas sussurrando, sabe? Porque eles montam de acordo com a história, né? Exatamente.
Vamos falar isso, né? Ninguém sabe onde tá esse jogo, ninguém sabe se existe esse jogo, né? O Polybius, e se ele existe, onde ele tá. Tem alguns vídeos, se vocês procurarem, lógico, também todos produzidos, né? De pessoas que supostamente encontraram arcades do Polybius aí perdidos, né? Tem arcade, aliás, tem várias referências de cultura pop do Polybius, até o episódio dos Simpsons que aparece, que o Bart tá jogando no arcade, aparece uma maquinazinha do Polybius. É verdade. Bem, gente, eu só ia acrescentar aqui para vocês o seguinte, que essa lenda aí do Polybius é tão lenda que, claro que ao redor dela unem pessoas muito fanáticas sobre o assunto. Então, o que aconteceu? Criaram um site com o nome da empresa que produziu o Polybius, que é a Cineloskin, né? Na qual é possível baixar a versão do game, né? Que acho que é o que as minhas estão falando, do emulador. E assim, dizem também no site da Cineloskin que eles agora trabalham com tecnologia educacional para poder estimular o prazer nas crianças em estudar. E também tem uma linha de softwares de relaxamento e meditação para poder ajudar as pessoas a parar de fumar, a dormir melhor e se sentir mais confiante. Ou seja, um controle mental. Você pode dar o nome que você quiser. Né? Sim. Mas hipnose tá aí para essas coisas. E ainda, tipo, na página, lá no final da página, eles colocam uma frase, né? Escrito assim, tipo, bem estilo anos 90. Garantimos que você vai gostar de nós. Ok. Então, é isso aí, né, gente? Tem outros joguinhos aí. Olha, uma coisa que eu vou dizer, que nessas andanças de fórum e de Reddit que eu aprendi, as melhores teorias, as melhores versões você encontra nesses sites que parecem de anos 90, começo dos anos 2000. Os melhores. Você viu o site com esse layout? Pode ler que vai ser bom. É maravilhoso, gente. Que é um senhor idoso, entendeu? Que tá ali fazendo as coisas muito afinco. Pode ler que vai valer a pena. Vai valer a pena. Dizem que esse jogo, o Polybius, né? Na verdade, ele é uma versão de um outro jogo de fliperama chamado Tempest. Entendeu? Que ele seria tipo um teste, né? E acabou passando por algumas mudanças, justamente por conta do jogo causar essas epilepsias fotossensitivas, enfim, vertigem, essas coisas assim. Vamos dizer assim, o Polybius seria o pré-Tempest. Tipo uma versão beta do jogo, para lançar depois. Isso, tipo isso. Isso mesmo. É que eu confundi porque no Armada tem referência do jogo, do Polybius. Assim como também no desenho do Simpson. Não é impossível, talvez, ter sido uma versão teste que deu muito errado e aí depois recolheu tudo. Pode ser. Pode ser. Que tenha sido algo tipo Pokémon mesmo, que não foi intencional, mas acabou causando esse tipo de problema, né? Até porque eu acho que ninguém falava muito sobre isso lá na década de 80, né? Não, isso é verdade. Acho que nem... Não, até começo dos anos 2000 ninguém ligava, né? Igual a Beta falou, só começou a ter esses avisos aí depois desse caso do Pokémon, porque foi bem grave mesmo, né, com as crianças. Exatamente. Foi daí que começaram a dizer que o jogo era do demônio, né? O jogo não, o desenho. Deve ser daí. Esse episódio ele é mais curtinho mesmo, porque é uma teoria que é bem condensadinha dessa parte das teorias de games, né? Uhum. Mas é que foi o primeiro a ter o grande... Né? Porque é da época da Atari, pô. A empresa da Atari, lá atrás. É um dos primeiros jogos. Atari.
Eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar Atari, apesar de eu ser péssima, mas na verdade eu sou ruim com videogames, eu não tenho muita habilidade. Mas enfim. Ainda vende o Atari, né? A versão pra colecionador, né? Bem legal. Nossa, deve ser caríssimo. Não é caro? Eu não sei quanto que é, mas tem ainda o Atari. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da teoria do Políbios, né? É uma teoria um pouco mais curtinha. Aí comenta com a gente se vocês gostam dessas teorias relacionadas a jogos, porque tem várias outras aí, jogos da Deep Web, jogos da década de 80, década de 90, tem bastante teoria sobre. Então, se vocês gostarem, a gente traz mais. E até a próxima semana. Bom, eu gosto de jogos de videogame, apoio mais episódios assim. Vejo vocês na próxima semana e tchau. Bem, gente, hoje vocês conheceram aí a teoria do Políbios, esse jogo fascinante. Mas é isso, né? Espero também trazer aí mais teorias de jogos. É legal esse tema, porque coisas de entretenimento eu gosto bastante também de falar. Mas é isso, beijos para vocês e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gostava de Pokémon, de Digimon. Aí, eu também. Digimon não gostava não, porque eu achava que era uma cópia do Pokémon, então, tipo, eu falava, não gosto de Digimon. O conceito é diferente. Não, brincadeira, é tudo uma rinha de galo. É tudo a mesma coisa, é. Eu era muito do contra com o Digimon, falar, né, Digimon não. Ai, cada coisa que a gente tem medo quando a gente é criança, né, uma coisa que eu tinha super medo da TV, né, famoso, é aquele cantor Calbi Peixoto. Então eu tinha muito... Winners don't use drugs.